Olá! Hoje vamos falar um pouco de massagem facial e como que você pode aproveitar o seu momento de autocuidado quando você estiver utilizando o sérum para fazer uma massagem facial. E para isso nós convidamos aqui uma especialista no assunto, que é a Cláudia Bueno. Ela é fisioterapeuta e esteticista e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a massagem e a ginástica facial. Cláudia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que E agradeço. queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto, né, que é tão interessante para a gente. Falar um pouco como funciona, o que é a massagem facial e quando que a gente deve fazer a massagem. Bem, antes de tudo, eu vou falar um pouquinho quais são os benefícios de você fazer uma massagem facial. Uhum. É, a massagem ela pode ser feita tanto por uma mulher jovem, né? Eu comecei a manipular meu rosto, a fazer massagem e ginástica facial, eu tinha só 22 anos. E, logicamente, com interrupções durante a vida, né? Que com filho pequeno não dava para fazer, mas sempre eu tive esse hábito. E é muito importante a massagem facial porque ela ativa a circulação, então ela estimula os tecidos que vão ficando desvitalizados, a pele que vai ficando sem cor ou com manchas, né, por falta da oxigenação suficiente na pele, e isso faz com que a gente consiga ficar com a pele mais corada e com um aspecto mais saudável. Outra coisa que a massagem faz ela favorece a nutrição destes tecidos, do tecido conjuntivo e da pele. E isso vai desintoxicar e descongestionar a pele. Então, por exemplo, quando a gente acorda meio inchada, porque chorou ou porque tomou umas no dia anterior, você fazer a massagem facial vai fazer com que esse edema diminua. Então, você consegue um resultado também nesse aspecto de melhorar a sua aparência todo dia porque fez a massagem. É, ela acelera, a massagem ela vai acelerar as trocas celulares. Então, isso faz com que os princípios ativos do produto que a pessoa usa na pele, que a mulher usa na pele, ela vai penetrar mais esses produtos. E, no caso, além de diminuir o edema do rosto como um todo, no caso eu falei mais dessa região que a gente costuma acordar mais inchada, mas, por exemplo, uma mulher que está um pouco acima do peso, então ela tem um pouco de gordura localizada no rosto, a massagem também vai favorecer melhorar esse aspecto, porque vai reduzir essa gordura localizada de alguma forma. Não é que vai emagrecer o rosto, mas ela consegue, como se fosse assim, uma uniformidade naquela gordura. Então, vamos dizer que a mulher está muito bochechuda de gordura. Se você começa a fazer uma massagem, tende a você distribuir melhor essas células de gordura do rosto. Ah, que legal. Então, as fibras elásticas e de colágeno, elas são estimuladas também a produzir com a massagem, mais estimuladas ainda quando a gente faz a ginástica facial também, mas que isso é um outro assunto. Mas Então, dentro existe um estímulo de colágeno, na produção de colágeno também, com a disso, massagem. que estimula. Não assim, a massagem ela tem uma ação menor nessa produção de ajudar a produção de colágeno. A ginástica ela favorece mais isso, tá? Mas a Ah, sim. massagem ajuda nisso e melhora também, por fim, o tônus da pele. Então, Uhum. só para ilustrar, né? Por exemplo, eu fiz uma live outro dia e uma das pessoas depois escreveu para mim na live que ela tinha feito 2 dias de massagem facial e que tinha percebido que tinha aumentado a flacidez do rosto dela. Aí eu escrevi para ela, a resposta minha foi muito simples. Não, você já tinha essa flacidez, só que você percebeu a sua pele tão flácida porque você começou a manipular. Então, Justamente, eu pensei isso também, você começa a observar melhor, né, a sua pele. aí ela começou a se tocar, porque uma coisa eu fiz a massagem e minha pele ficou flácida. Isso não acontece, Patrícia. E, pelo contrário, o que eu percebo é que
a gente vai sentindo que melhora o tônus da sua pele, tá? Uhum. Aqui a gente indica muita massagem facial na utilização dos sérums faciais, porque a gente acha que ajuda muito na penetração, né? E acha que a gente acha que é um momento ali de autocuidado, que você vai olhar um pouquinho mais para si e você vai conseguir fazer essa massagem, né? Vai melhorar alguma coisa ali no seu rosto. O que eu achei muito interessante você falar que ajuda a clarear manchas também, né? Que a gente tem alguns ativos nos sérums que ajudam a clarear manchas também. O gerânio, por exemplo, né, ele clareia. Mas O óleo de pracaxi também. isso. Mas olha só, o cero ele tem essa ação muito boa e eu adoro ele porque eu indico para as minhas alunas do curso de ginástica facial que usem o cero para quem tem essas manchas. Mas quando eu falo clarear manchas, não é a mancha de, de sol, mancha que a pessoa de melasma, porque engravidou e o hormônio fez a mancha. Sabe quando a pele, a gente vai envelhecendo? Eu não tenho esse aspecto, apesar da minha idade, graças a Deus, né, esses cuidados, eu não tenho isso. Mas você, por exemplo, você vê uma mulher acima de 50, 60, 70 anos, é como se a gente tivesse manchas assim, manchas de cor. Aqui eu sou mais avermelhada, aqui eu sou branquela, eu fico, não tem uma uniformidade no tom da pele. Uhum. E a massagem, ela propicia melhorar esse tom. Então, a pele fica com uma cor uniforme. Não é que tira a mancha. O que vai tirar as manchas, né, nesse caso, são os produtos. Que, por exemplo, eu até trouxe aqui para mostrar, que eu uso dos dois. E tanto que, por exemplo, o meu, olha só, aquele já até escorreu, porque eu levo isso para o sítio, isso anda comigo quando eu vou para o sítio, volto, sempre está na minha bagagem. Porque eu gosto de ambos os sérums, tanto do diurno quanto do noturno. O diurno, eu acho ele muito bom, inclusive para mulheres com peles com uma tendência mais oleosa, que eu indiquei e que elas adoraram, porque ele não produz mais gordura na pele, ele não fica mais oleosa a pele. Então, eu acho isso muito interessante. Minha filha, por exemplo, ela usa o sérum diurno de manhã e à noite, porque ela tem uma pele mais oleosa. Isso também pode ser feito, usar o diurno de manhã e à noite. A gente indica para algumas pessoas com pele mais mista, mais oleosa mesmo, porque ele ajuda, por ele conter o óleo vegetal de jojoba, ele ajuda a equilibrar melhor essa oleosidade mesmo, né? E já que você citou os sérums, assim, eu queria saber a indicação da massagem facial. Quantas vezes ao dia a gente deve fazer a massagem? Só de manhã, só à noite ou 2 vezes ao dia? 2 vezes ao dia. Olha, eu sugiro, enquanto assim, quando você tem possibilidade de fazer 2 vezes ao dia, você nutre muito mais sua pele. E eu falo assim, por exemplo, as minhas alunas de ginástica facial, eu sugiro que elas façam tanto a massagem quanto a ginástica facial nas 6 primeiras semanas do curso, 2 vezes por dia, porque o rosto responde muito bem, pescoço, colo. Então, quando a gente está falando aqui de massagem, eu tenho que alertar que não é só rosto que a gente tem que trabalhar, pescoço e colo. Eu faço até aqui embaixo, eu uso o sérum, porque a nossa pele denuncia, tanto a pele do colo, pescoço, denuncia a nossa idade igual a nossa mão, né? E o nosso rosto. Então, a gente tem que ter os mesmos cuidados que a gente tem que ter tem no rosto, a gente tem que ter aqui embaixo, principalmente pescoço, porque o pescoço denuncia demais a nossa idade. E a massagem e os exercícios faciais precisam que você use um produto, um bom produto, para poder ter essa penetração e os princípios ativos realmente atuarem, tá? Eu não sei se eu respondi o que você me perguntou. Não, de 2 vezes por dia. Da frequência. Só que, para a gente não esquecer, tem algumas contraindicações que impedem que a pessoa faça massagem, que lesões na pele, tipo eczema, micose, dermatite. Por exemplo, a pessoa tomou muito sol, ficou muito avermelhada a pele,
não convém, porque você vai ativar mais ainda a circulação, a pele está ressentida daquele sol exagerado. Um edema intenso, como sinal, por exemplo, uma pessoa que é inchada mesmo, como sinal de um problema cardíaco ou um problema hepático, também não é aconselhável, porque você pode começar a mascarar só porque você fez a massagem, você alivia um pouco aquilo, em vez de você procurar um médico porque você está com algum problema orgânico, né? Um problema de saúde. E uma outra coisa que eu não recomendo fazer a massagem é quando a pele está descamando. Então, por exemplo, tomei sol muito e estou descascando. Não é hora de você ficar massageando a pele. Espera passar essa fase, aí você volta a massagear ou começa a massagear. Tá? Tá. É uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? É importante mesmo falar essas contraindicações. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu curso, como que funciona, né? Se você puder falar rapidinho para a gente. E depois, se você puder dar também alguma dica de alguma massagem de como a gente pode aproveitar esse momento na que a gente estiver utilizando o sérum, qual massagem básica assim, que a gente pode fazer? Tá. Eu sugiro, eu vou mostrar uma sequência inteira da massagem que eu dou como bônus no meu curso de ginástica facial, porque o meu curso, ele inicialmente, quando eu lancei, foi há 3 anos atrás, já vão para 4 anos que eu lancei o curso, e, na verdade, quando eu o lancei, eu produzi 12 semanas, onde a cada semana são exercícios diferentes. E são 5 a 6 exercícios, e cada um para uma parte do corpo. Em todas as semanas eu tenho exercício para testa, para área de olhos, para área de bochecha e boca, pescoço. Então, eu trabalho o rosto todo, todos os dias. E, atualmente, no ano passado, se não me engano, eu acrescentei mais uma 13ª semana, porque eu sempre estou ou inventando exercício, eu sempre estou pesquisando, eu sempre estou fazendo um curso, e quando eu vejo um exercício que valem a pena, aí eu criei uma 13ª semana, que inclusive eu acho que eu coloquei 7 exercícios nessa 13ª semana. Bem, o lance do curso a cada semana você muda os exercícios, por quê? Dentro do método que eu criei de trabalho, tanto de corpo quanto de rosto, nós temos que variar a forma de trabalhar. A gente não pode sempre estar fazendo os mesmos exercícios, porque o corpo para de responder. Então, eu considero isso da mesma forma no rosto. Então, por isso que sempre tem exercícios variados, porque seu corpo é estimulado de forma diferente. Outras fibras são estimuladas, certo? Bem, acabaram as 13 semanas, a pessoa começa de novo na primeira semana. Então, é um curso que nunca mais acaba. Tanto que o meu curso ele fica disponibilizado por 2 anos. Você pode imprimir o material em PDF, ele está em PDF para ser impresso com foto, mostrando qual é o exercício para facilitar para a cliente, para a aluna, né? Então, eu considero o seguinte: você quer envelhecer bem, evitando procedimentos estéticos invasivos, né? Botox, preenchimento, que está deixando as pessoas com uma máscara, porque, na verdade, você perde as suas características originais a partir do momento que você começa a injetar alguma coisa. E eu considero assim, eu vejo no meu rosto, e foi por isso que eu resolvi lançar o curso, que dá certo. É só fazer. E o primeiro curso que eu fiz quando eu saí da faculdade de fisioterapia, que eu fui fazer o curso de estética facial e corporal, e que aí eu fiz o meu primeiro curso de ginástica facial, de massagem facial, eu fiz com uma senhora que era a esteticista mais bambambam aqui de Belo Horizonte. E ela era, eu não sei se ela era belga ou se ela era norueguesa, ela era europeia. Ela tinha uma pele super linda, fina. Ela era uma senhora, devia ter seus 70 anos ou mais, tá? E ela não aparentava a idade que ela tinha, em absoluto. Ela parecia uma mulher de 50 anos. E eu ficava assim, foi por isso que me atraiu eu me especializar em massagem e ginástica facial, porque eu fiquei encantada com a pele, com a aparência que ela tinha. E eu falei assim, eu quero envelhecer igual ela. Né? E naquela época não existia botox, não existia nada disso.
e ela não Aham. aparentava a idade que tinha. Então, acho isso muito importante a pessoa que quer envelhecer bem, naturalmente, que quer envelhecer naturalmente, com saúde, com a pele flexível, mostrando a beleza verdadeira dela, ela não precisa desses procedimentos, ela precisa de ter disposição para se para manipular a pele, para fazer exercício. E gasta 10 minutos por dia, de manhã, É no tão máximo, rapidinho, né? rapidinho, e 10 minutos. Eu considero, Patrícia, que isso é o autocuidado mais amoroso que você pode ter consigo mesma. Né? Então, assim, eu percebo que eu tenho algumas alunas que há pouco tempo eu dei uma chamada de atenção se elas estavam fazendo ou não, e algumas me responderam assim, Cláudia, desde o início da pandemia eu fiquei tão assustada, tão medrosa, né, que eu parei de fazer. Eu me abandonei. Então, esse termo, me abandonei, mostra assim, como que as mulheres se deixam ficar perdidas sem ter este momento para si mesma, que é muito importante. Eu entendo quando a gente é uma criança pequena, sim, É, eu não tenho muito tempo, né? Você é é. criança pequena, então é Pois é, eu difícil. sinto muito isso, assim, e isso afeta muito a autoestima da gente. Esses Uhum. dias eu olhei no espelho e falei, nossa, eu tô precisando ter mais tempo para mim, Pois é. né? Tem que me cuidar, fazer algumas coisinhas. Isso é uma coisa que a gente faz é tão prazeroso e faz um bem, né? Um bem tão grande para a nossa autoestima que vale muito a pena, É. né? Porque é o momento seu, né? Você fala assim, esse é o meu momento, eu vou cuidar de mim. Então, acho que isso é muito importante. Sim. Bem, eu acho que o ideal é eu mostrar uma sequência inteira, vou explicar rapidinho, só para Aham. poder as pessoas que nos seguem, né, elas poderem ter uma noção do que é muito simples usar, né, ter esse cuidado, né, pelo menos a massagem facial, que eu acho que é muito Sim. importante. Então, eu sempre coloco uma gotinha na testa, uma gotinha na bochecha, perto dos olhos, coloco aqui, eu gosto de bisuntar muito porque a minha pele é muito seca, tá? Aí eu ponho uma gotinha no pescoço e também aqui no colo. E aí eu espalho primeiro o sérum, né? Por isso que eu gosto do sérum. Ele espalha muito bem, então ele não mela, mas espalha muito bem, entendeu? Então, É. e você precisa de ter um deslizamento. Então, só porque eu estou aqui primeiro, deixa eu mostrar uma coisa. Até tem nos meus posts no Instagram e no Facebook, tem lá, no YouTube fica mais fácil de encontrar. Eu tenho um vídeo que eu ensinei só a massagem que eu inventei para trabalhar no colo, tá? Porque tem as pessoas, as mulheres que vão ficando mais velhas e estão, às vezes, em geral, são as que estão um pouquinho acima do peso, elas têm dá até uma ruga aqui no meio. É. Então, eu acho que tem que fazer essa massagem aqui, gente. Ai, desculpa, bati aqui na mesa e balançou. Com movimento ascendente, né? Sempre para Movimento cima. ascendente aqui, porque nós temos gânglios linfáticos nessa região que a gente aí drena, né? Aí você faz Uhum. para cima. E quem tem essa ruga aqui, eu sempre mando abrir a ruga dedilhando assim, ó, como se fosse Ah, um violão, entendeu? uhum. Bem, o pescoço, então deixa eu só puxar aqui, o pescoço sempre. Não, deixa eu começar por aqui, porque aqui é que eu faço sempre primeiro, porque é para ele não escorrer na minha roupa. Então, Uhum. vamos começar pela testa. Sempre movimento ascendente aqui, porque as rugas, em geral, são assim. Então, você sempre joga para cima. Uhum. Eu costumo fazer cada manobra de 5 a no máximo 10 vezes, não precisa mais que isso. E eu sempre, como e eu tenho muito isso, essa ruguinha aqui, tá? Eu faço esse movimento também mais ascendente nessa região e depois eu puxo para a gente ter uma testa lisa. E aqui, ó, sempre Uhum. subindo a sobrancelha, tá vendo? Você faz esse movimento. Aí nós vamos trabalhar essa região de novo, abrindo, e eu gosto de usar o dedo médio, porque você imprime menos força do que quando você usa o dedo indicador. Ah, ótima dica. Então você faz aqui, tá?
Aí 5 vezes, por exemplo. Aí você vem e aqui você suaviza e aqui você puxa com força. E aqui você suaviza. Porque eu estou só fazendo um movimento circular para começar a ativar a circulação nessa região. Uhum. Aí nós vamos vir para o nariz. O nariz, a gente vai ficando com o nariz, eu falo que é nariz de bruxa, porque quando a gente vai envelhecendo, vai caindo o nariz um pouco aqui, ele cresce um pouco, caindo. Então, sempre subir, puxando aqui, ó, certo? Jogando para cima. Para cima, tá? Uhum. E aí, depois você vem e faz, eu falo que é nariz de porco. Aí, puxa aqui para cima, nariz de porco, 5 vezes, tudo 5. Aí nós vamos trabalhar essa região, que é a que fica inchadinha. Então, a gente vem e puxa com os 2 dedos, tá vendo? Eu uso o dedo inteiro, pegando praticamente a mão toda, ó. E vem e dá uma batidinha aqui, que é onde você drena. Então, puxa, vem aqui, tá? E aqui você vai descer na mão um pouco para puxar também a ruga nasolabial, tá? Tá, feito isso aqui, esse daqui eu sempre faço umas 10 vezes, Patrícia. Aí nós vamos vir para a boca, para melhorar isso aqui. E outro detalhe, cada manobra tem um porquê. Na medida que a gente vai ficando mais velha, a boca afina. Então, a gente vai ficando com uma linha na boca. O lábio perde. Então, a mulherada está com uma mania de fazer preenchimento, ficar com um bocão, mas você consegue manter os seus lábios aqui. Ó. Você projeta o lábio para fora, ó. Certo? Aí, feito isso, às vezes, a gente vai trabalhar a parte aqui de baixo do pescoço, ó. Isso já é dica extra, que isso não faz parte da massagem, mas como para trabalhar pescoço, se você joga a língua no céu da boca, você trabalha mais a área de pescoço, eu faço esse movimento com a língua no céu da boca. Então, põe a língua lá no céu da boca, puxo para fazer o contorno e tirar essa papadinha aqui. E aí ótimo. nós vamos fazer o contorno do rosto, que é tesoura e puxa aqui, ó. Leva até a sua orelha, tá vendo? Então, aí você faz... Esse eu faço 5 vezes para cada lado. E aí a gente vem para o pescoço, que é mão fechada, puxa até lá na sua coluna cervical, para puxar a pele mesmo. A massagem, a gente não é tracionar a pele, mas você tem que movimentar a pele para poder dar essa estimulada nas fibras de elásticas, né? As fibras de colágeno e de elastina. E aí, feita aqui 5 vezes para cada lado, põe a cabeça para trás e puxa para cima para trabalhar a papada. Então, aí você fechou a sua massagem. Então, você vê, eu comecei aqui só por causa da roupa, porque se eu tivesse sem roupa, né, logo após o banho, que é o meu normal, à noite, fazer a minha sessão toda, eu começo daqui e vou descendo até chegar aqui. E termina no colo. Ótimo. Tá? Adorei, já quero fazer hoje à noite. Aí tem que assistir algumas vezes para você decorar a manobra. Para gravar. É muito simples. Depois que você aprende, você não gasta 3 minutos, 2 minutos você faz a massagem inteira. Ótimo, tá vendo? É bem rapidinho, acho que vale muito a pena. Ai, Cláudia, acho que é isso. Eu te agradeço muito pela sua disponibilidade, né? Por tirar tantas dúvidas, tem muita coisa, curiosidade, muita coisa que eu não sabia. E por ainda dar essa massagem, né? Explicar direitinho essa massagem para a gente. Tem no meu canal do YouTube e também no Instagram, vai encontrar vários posts, tem essa massagem completa, quem quiser ver, tem que ir lá para baixo para olhar, porque tem muita coisa e muito exercício também interessante, mas é aquela coisa, não adianta fazer, por exemplo, eu coloco lá os exercícios e as pessoas falam, vou fazer então esse exercício da área de olhos, por exemplo. E a pessoa, ela faz o exercício, mas não muda, ela fica só naquele, então não dá o mesmo resultado. O método tem que ser seguido para poder ter um resultado bacana.
tá bom? Ah, com certeza. Qual que é o seu canal no YouTube? E fala o nome também do seu perfil do Instagram. Espaço Cláudia Bueno, tanto no YouTube quanto no Instagram e no Facebook é Espaço Cláudia Bueno. Ah, ótimo. Tá? Gente, vale muito a pena seguir. Segue lá, tá? Tá bom, Muito obrigada, viu? Te agradeço muito. a oportunidade de poder falar com você. Tchau. Um beijo. Tchau. Obrigada. Um beijo. Tchau.